Então, pessoal, retomando para falar da questão da revelia, né? Cumpre-nos agora mencionar as hipóteses de não aplicação dos efeitos da revelia, né? Os casos em que a revelia não produzirá o efeito da veracidade, né? Da presunção da veracidade das alegações feitas pelo autor, ok? Isso vem contemplado no 345 do CPC e também no 341, quando fala lá do princípio do ônus da impugnação específica, né? Por enquanto, a gente vai primeiro fazer a leitura do 345 e depois a gente vai verificar que as hipóteses do 341 elas se assemelham muito a estas previstas no artigo 345 do CPC, ok? O 345 ele diz assim, então, a respeito da revelia e dos efeitos da revelia. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 343C. Desculpa, isso daqui está errado, esse meu código, hein? Aqui está 343, mas ele tem que mencionar artigo 344, né, pessoal? O efeito que nós estamos falando é o efeito da presunção da veracidade dos fatos. É o efeito previsto no 344 do CPC. Tá? Então esse código aqui saiu com um erro de grafia, né? Então a revelia não produz o efeito do artigo 344C. Inciso 1. Havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Inciso 2. O litígio versar sobre direitos indisponíveis. Também não produz o efeito da revelia se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. E o inciso 4 diz que a revelia também não produz o efeito da veracidade, da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, não mereçam credibilidade, né? Ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Nesse sentido, a primeira hipótese, né? Houver contestação de um dos réus, a revelia não irá produzir o efeito se nós estivermos falando de litisconsórcio unitário, tá? Ou de litisconsórcio simples, no qual a parte que apresenta contestação acaba contestando um fato comum. Tá? Porque se ela contestar um fato pessoal, neste caso, mesmo havendo litisconsórcio, mas sendo litisconsórcio simples, poderá ocorrer o efeito da revelia do 344. Tá? Então, explicando um pouco melhor essa questão, tá? Lembrando as espécies de litisconsórcio, nós temos o litisconsórcio simples e unitário, quando leva em consideração a uniformidade da decisão, tá? O litisconsórcio simples é aquele que a decisão, a sentença, pode ser diferente para os litisconsortes, tá? Já o litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão é única, é igual, é idêntica para ambos os litisconsortes, tá? E nós temos ainda o litisconsórcio facultativo e necessário, tá? Só que nesse caso, leva em consideração a obrigatoriedade da formação do litisconsórcio, tá? O facultativo fica a critério das partes, o necessário as partes não decidem, né? Se mostra, portanto, necessário obrigatório, certo? Falando do litisconsórcio passivo unitário, tá? Onde há a tal da unicidade da lide e a sentença será única, igual para ambos os litisconsortes. Se um dos litisconsortes, em litisconsórcio unitário, contestar a ação, nesse caso ocorre o que menciona o 346, inciso 1, não haverá a revelia, ou melhor, não haverá os efeitos da revelia. Né? Haverá a revelia, mas não haverá a aplicação do efeito da presunção da veracidade. Por quê? Por força da unicidade da lide. Né? Nesse caso, a sentença ela vai ser igual para ambos os litisconsortes. Vamos exemplificar para facilitar um pouco a visualização de vocês. Imaginamos que A entra com uma ação para anular um contrato que for firmado com B e com C, tá? Então, B e C são litisconsortes no polo passivo, ok? Ambos são citados, porém, apenas o B contesta. O C não contesta e se torna revel, tá?
O juiz, ele não aplicará os efeitos da revelia em face do C, o réu revel, pois ele não poderá anular o contrato, né, na forma pretendida pelo autor, com relação ao réu revel, uma vez que o outro contestou a ação. Ou seja, ele não pode anular o contrato com relação a um que não contestou e manter o contrato válido com relação ao outro que contestou. Tá? Então, nesse caso, o juiz não poderá anular o contrato com relação a um e não com relação ao outro. Tá? Então, o litisconsorte que deixou de contestar, ele acaba sendo, em razão da unicidade da lide, a lide acaba sendo contestada quando o outro apresentou contestação tempestiva. Tá? Então, aquele fato, né, que é único para ambos, acaba sendo controvertido, se torna controverso, com a contestação de apenas um dos litisconsortes, na hipótese de litisconsórcio unitário. Tá? Mas vamos imaginar a hipótese de litisconsórcio simples, tá? Em que não há necessidade de uma decisão, em que a decisão não é única para ambos os litisconsortes, né? Pode haver uma sentença diferente, uma decisão diferente, tá? Nesses casos, a sentença pode ser diferente, deve-se analisar se o efeito da revelia se aplica ou não, tá? Deve-se aplicar os efeitos da revelia se a contestação apresentada apenas por um do litisconsorte, ela a contestar apenas fatos pessoais, tá? Porque se um dos litisconsortes, aquele que contesta, né, ele apresentar uma contestação, ele então contrapor-se a um fato comum a ambos os réus, também nesse caso não vai incidir os efeitos da revelia, tá? Se não contestar fatos comuns, mas apenas fatos pessoais, né? Esse litisconsorte que apresentou defesa, só apresentar defesa trazendo fatos únicos apenas da pessoa dele, nesse caso o outro litisconsorte vai acabar sofrendo com os efeitos da revelia, ok? Mais uma vez exemplificando, né, para facilitar a visualização de vocês. Vamos imaginar um processo de acidente de veículos. Então A, que é vítima de um acidente de trânsito, ele entra com uma ação de reparação de danos em face do B, que é o proprietário do veículo, e em face do C, que é o condutor do veículo no dia do acidente. Tá? Primeira hipótese, se apenas B contesta alegando que A não sofreu nenhum tipo de dano em razão do acidente, não incidirão os efeitos da revelia, pois essa defesa ela estará fundada em um fato comum, ou seja, a inexistência de dano, o que vai acabar beneficiando ambos os réus, né? Inclusive o réu revel que não contestou a ação. Então, se o juiz acolhe essa alegação de que, embora houve o acidente, não houve dano, ele afasta os efeitos da revelia, também nessa hipótese de litisconsórcio simples, porque o fato alegado pelo réu que contestou é um fato comum, que acaba beneficiando também o réu revel, aquele que não apresentou contestação tempestiva, né? Agora vamos falar de um fato pessoal e não comum, né? Onde haveria então os efeitos da revelia nessa hipótese de litisconsórcio simples. Vamos imaginar que o B, ao apresentar a sua contestação, ele faz a alegação de que na data do evento ele não era mais o proprietário do veículo, né? E apresenta provas a respeito disso, então se isentando de maneira pessoal da sua responsabilidade civil. Nesse caso, incidirão os efeitos da revelia sobre o réu revel, pois a defesa apresentada pelo réu B, ela está fundada num fato pessoal, num fato que não é comum com o réu revel. Qual fato? De não ser mais o proprietário do veículo, tá? Então, como essa contestação, nesta hipótese de litisconsórcio simples, não está fundada em um fato comum com o outro réu, e sim num fato pessoal, né, que cabe exclusivamente ao réu que contestou, nesse caso, o réu revel pode sofrer o efeito da revelia, de presumir que os fatos alegados na petição inicial são verdadeiros, ok? Primeira hipótese, então, do 341 é essa, de que, havendo litisconsórcio, um dos réus apresenta contestação.
Porém, nem sempre, tá? A regra não é absoluta, essa regra do inciso 1, tá? Se for o litisconsórcio unitário, não haverá a aplicação dos efeitos da revelia. E se for um litisconsórcio simples, vai ver qual foi a tese de defesa lançada pelo litisconsorte que contestou. Se ela tiver fundada num fato comum ao réu revel, também não se aplica o efeito da revelia, porque aquele fato acaba sendo contestado por o réu que apresentou contestação tempestiva, tá? Então aquele fato que é comum se torna controvertido. Porém, se a defesa é fundada num fato pessoal, exclusivo, nesse caso o réu revel sofrerá os efeitos da revelia, no caso o efeito da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, ok? Volto no próximo vídeo para falar das outras hipóteses aqui do 346.